Se você acha que já viu de tudo em séries de ação, espionagem e geopolítica, segura essa bomba turca que eu vou te contar agora. Se prepara, porque a treta é internacional, a pólvora é real e o barraco é diplomático. Fala, meu povo, beleza? Hoje a gente vai direto pro Oriente Médio com uma das séries mais polêmicas, explosivas e carregadas de testosterona e geopolítica que já passaram na TV turca e que depois se desdobrou num filme que fez o planeta parar e a imprensa tremer. Tô falando de nada mais, nada menos que Kurtlar Vadisi, também conhecido como O Vale dos Lobos. Você quer uma mistura de 007 do deserto, crítica política afiadíssima, pancadaria, vingança e ainda um mergulho em eventos reais como Abu Ghraib, Muqaradib e o massacre de Mazar? Pois então senta que lá vem história, meu parceiro, e das pesadas. Essa obra aqui não alivia nem um pouco pros americanos, muito menos pro tráfico de órgãos, e ainda joga luz em questões que, até hoje, são tabu no mundo ocidental. E olha, tudo isso com uma produção turca, que apesar do orçamento mais modesto, não teve medo de bater de frente com os grandões. E o que te espera? Uma trama onde um agente turco chamado Polat Alemdar, o mito, o lobo alfa, o justiceiro da pátria, decide honrar a memória de um amigo que foi humilhado por tropas dos Estados Unidos e acabou se suicidando de vergonha. Daí pra frente é tiro, porrada e denúncia, com vilões que parecem saídos de um pesadelo distópico. Tem um agente americano fanático que se acha o escolhido de Deus, e um médico israelense que trafica órgãos de prisioneiros mortos. Pois é, não é novela da Globo, é geopolítica com sangue nos olhos. Mas peraí, isso é só o começo! A série e o filme ainda fazem paralelos com eventos documentados e reais, tipo os horrores da prisão de Abu Ghraib, onde os soldados dos Iwassil humilharam, torturaram e eletrocutaram prisioneiros. E lembra daquela festa de casamento no Iraque que virou banho de sangue? Tá lá também. Tudo filmado com aquele sabor amargo de isso aconteceu de verdade. Por isso, Kurtlar Vadisi não é só entretenimento. É também um soco no estômago, uma provocação política e, para muitos, uma obra super controversa. Inclusive foi acusado de ser anti-americano, antissemita e anti-tudo, que é o Ocidente. Mas se você curte ação com crítica social, essa série é um prato cheio e explosivo. Elenco casca-grossa? Temos! Necat Shashmaz, no papel de Polat Alemdar, entrega um protagonista frio, calculista e carismático. E o restante do time, incluindo Gurkan Uygun como Mehmet Bash e Musa Uzunlar como Iskender Büyük, forma um elenco que é tipo um esquadrão suicida versão turca. IMDb? Só 5.7? Pois é, o público internacional ficou dividido. Mas na Turquia, foi febre total. Causou comoção, atraiu multidões e virou tema até de debate no parlamento. Ou seja, polêmica, meu irmão, vende. Então, se você quer mergulhar numa série que mistura ação explosiva com crítica geopolítica de dar nó na cabeça, Kurtlar Vadisi é a sua próxima parada. Mas cuidado, essa não é uma produção para corações sensíveis ou mentes despreparadas. Aqui o lobo uiva alto e quem tem rabo preso treme. Vem comigo que te conto mais. Se você acha que as tretas da Marvel são intensas, é porque ainda não viu um turco bolado jurando vingança em nome da pátria. Meu irmão, aqui não tem super-herói. Tem realismo cru, dedo na ferida e uma guerra de bastidores que pega fogo de verdade. Fala, galera! Seguinte, agora que a gente já passou pela introdução cascuda dessa produção bomba-relógio chamada Kurtlar Vadisi, bora mergulhar de cabeça no enredo que mistura espionagem, geopolítica, traição internacional e sede de vingança mais quente que deserto do Afeganistão. A parada começa com um evento real que deixou a Turquia revoltada até os ossos. Em pleno cenário de guerra no Iraque, uma unidade de elite turca, que estava lá como aliada dos Estados Unidos, é presa, algemada e encapuzada por soldados americanos. Mano, você não ouviu errado. Os parceiros meteram a banca e humilharam os turcos como se fossem terroristas. Resultado? Um dos oficiais turcos, tomado pela vergonha nacional, acaba se suicidando. A partir daí, a série e o filme ligam o modo Vingança Turbo e nos apresentam o Polat Alemdar, um agente secreto, treinado até o último fio de cabelo, frio como gelo e mais patriota que bandeira hasteada. Ele entra na jogada para fazer justiça com as próprias mãos. Missão dele? Descer o sarrafo nos responsáveis pela humilhação do povo dele. Polat entra no Iraque disfarçado, infiltrado, pistola no coldre e ódio no coração. E o que ele encontra por lá? Um cenário de guerra, onde quem mais sofre são os inocentes.
civis sendo massacrados, crianças traumatizadas e os poderosos enchendo os bolsos às custas da destruição. Do outro lado da treta, temos dois vilões que parecem saídos de um manual do caos. O médico israelense, um cara sinistro, refinado, que deveria salvar vidas, mas está traficando órgãos de prisioneiros mortos. Isso mesmo, ele tira rins e córneas de cadáveres de guerra e vende no mercado negro. O agente norte-americano, o comandante das forças de ocupação, que se acha o escolhido por Deus para purificar o mundo. Fanático, psicopata e com zero empatia. Um vilão de respeito, ou melhor, de nojo, desses que fazem até o Darth Vader parecer fofo. Kurtlar Vadizzi não se contenta com um roteiro fictício. Ele vai lá e esfrega eventos históricos reais na nossa cara, sem anestesia. Prisão de Abu Ghraib. As torturas chocantes cometidas pelos Estados Unidos contra prisioneiros iraquianos são retratadas com detalhes que arrepiam. Choques elétricos, humilhação física, psicológica. Tudo aquilo que os jornais tentaram enterrar. Tá no filme, cru, sujo e revoltante. Massacre no casamento de Muqarrabim. Imagina uma festa de casamento cheia de alegria, música, comida e, de repente, bombardeada por tropas americanas. Resultado: mortos, feridos, mulheres e crianças sendo presas sem prova alguma. A cena é uma das mais marcantes do filme e não tem como assistir sem ficar indignado. Massacre de Mazar, Afeganistão. Outro momento real tirado do doc de Jamie Doran. Soldados norte-americanos prendem guerrilheiros do Talibã em containers fechados no calor escaldante. Quando os caras começam a morrer sufocados, os soldados riem e atiram nos containers para fazer furos de ventilação. Resultado? Matança. Polat não é apenas um herói de ação. Ele representa a raiva de um país inteiro. O cara vai, um por um, desmascarando os podres da guerra, enfrentando soldados, chefes militares, médicos sádicos, até chegar na cúpula da corrupção internacional. E a cada novo episódio, a série te faz pensar: isso é só ficção? Ou é a verdade que ninguém quis contar? No final das contas, Kurtlar Vadizzi não quer agradar ninguém. Quer causar, quer incomodar. E consegue, viu? Agora vamos falar do elenco. Aqui não tem amador, não. A galera que dá vida a essa história pesada tem presença, carisma e intensidade de sobra. Necat Shashmas, Polat Alemdar, o protagonista. Frio, calculista, tipo o John Wick de terno escuro e alma ferida. Cara de poucos amigos, mas com uma moral que vale por 1000 discursos. Gürkan Uygun Mematibash, o braço direito da missão. Leal, destemido e com aquele jeito explosivo que você respeita. Kenan Çoban Abdülhey Çoban, silencioso, enigmático, quase um ninja turco. Tá sempre ali, no apoio, mas quando age, é precisão cirúrgica. Erhan Ufuk, parte do time, responsável por alívios dramáticos e momentos tensos. Musa Uzunlar, Skender Büyük, o chefão da treta interna. Um personagem que joga em várias frentes e, quando aparece, impõe respeito. Osman Weber, Tuncay Cantarte, Emin Okay, Papa Ömer, Sam Mezatassoy, Tio Ralo, Serpil Tamur, Mamãe Nazif, Kan Gurzap, Davut Tatarolo, Zafer Algöz e Yalcin Yıldız são o núcleo de apoio que constrói o peso emocional da série. Eles dão profundidade, mostram o lado humano no meio do fogo cruzado. Esse elenco não é só competente, ele segura o rojão de uma história que podia muito bem se perder na polêmica. Onde assistir? Se você tá afim de conferir Kurtlar Vadizzi na íntegra, dá uma olhada nesse caminho. YouTube. Tem a série original legendados ou dublada em espanhol. Avaliação IMDb, 5.7 de 10. Sim, a nota parece morna. Mas calma lá. Isso aqui não é filme da Marvel para público global padronizado. A nota é reflexo de críticas pesadas ao conteúdo político, à acusação de preconceito e à forma crua como a guerra é tratada. Pro público turco e para quem entende o contexto. O filme é cultuado como símbolo de resistência e denúncia. Então esse 5.7 tem que ser lido com lupa e senso crítico, beleza? Nossa crítica, sem passar pano. Pontos positivos. Roteiro direto, corajoso e sem medo de cutucar feridas políticas reais.
Atuações sólidas, principalmente de Nekati Shashmas. Direção ousada, com cenas impactantes, sem floreio hollywoodiano. Misturação geopolítica e tragédia humana de forma intensa. Pontos negativos. Roteiro por vezes panfletário. Falta nuance em alguns antagonistas. Ritmo irregular em alguns momentos. A construção de certos vilões, como o médico israelense e o comandante americano, pode reforçar estereótipos perigosos, e é daí que vem a maior crítica internacional. Nossa avaliação final, 8 de 10 pontos. Kurt Larvadisi é intenso, necessário e sim, incômodo, mas no melhor sentido da palavra. Não é perfeito tecnicamente, mas é uma obra com coragem. E em tempos onde quase tudo é diluído, ver uma produção que joga na cara aquilo que o mundo finge não ver é um ato de resistência. Se você acha que o entretenimento só serve para te distrair, então essa série vai te pegar de surpresa. Kurt Larvadisi é o tipo de obra que não se vê todo dia. É política com sangue, é crítica com pólvora, é arte com cicatriz. É para quem gosta de sair do sofá com a cabeça fervendo, questionando o que tá por trás das guerras, das alianças e da tal guerra contra o terror. Se você curte ação com cérebro, trama com coragem e personagens que vivem no fio da navalha, você precisa ver isso. Agora, se você quer algo leve, paz e amor, meu conselho, foge que aqui o lobo morde. Curtiu o conteúdo? Então já mete o dedo no like, compartilha esse vídeo com aquele brother que adora um filme polêmico e comenta aqui embaixo. Você já assistiu Kurt Larvadisi? O que achou? Deveria ser mais falado ou foi longe demais? E se aparecer o botão hypar, já sabe, mete o dedo sem medo e fortalece o nosso canal. Nós somos o canal Elite e a gente se vê no próximo vídeo detonando mais uma produção que não passa despercebida. Valeu, tropa! A guerra revela o pior da humanidade, enquanto a paz exige o melhor de nós. Coragem, compaixão e sabedoria para não repetir os mesmos erros. Entre os escombros da guerra, germina o silêncio da paz. Frágil, mas fértil como a esperança. Paz, justiça e café forte. Fui!